Que era melhor lá do que aqui no Brasil. 3 coisas que não sente falta de lá. Como foi a adaptação da Sophie? Ela chorava muito com saudade da família? Pensa em agora estar no Brasil permanentemente ou tem planos futuros de mudança? Você era mais feliz no Brasil ou no Canadá? Seu marido continua trabalhando com a mesma coisa do Canadá? Conta da adaptação da Sossô com o português no Brasil na escola. Em algum momento se arrependeram de ter voltado? Oi, gurias! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre Canadá. Para quem tá chegando agora no canal, né, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu e a minha família moramos durante 4 anos no Canadá e a gente retornou ano passado. Eu acabei de fazer os cálculos e me surpreendi porque já fazem 11 meses. Esse mês vai completar 11 meses que nós voltamos. Passa assim, ó, voando, passa muito rápido. Eu quero falar um pouquinho com vocês aí sobre esse nosso retorno, adaptação. E para isso abrir caixinha de perguntas lá no Instagram, inclusive se você não me segue por lá, eu vou deixar o meu Instagram aqui, ó, em algum lugarzinho dessa tela, eu vou deixar passando para você me acompanhar por lá, porque lá sempre tem conteúdo em tempo real. Meu conteúdo não é sobre vida no Canadá nem nada disso, né, sobre imigrar e tal, mas eu falo sobre o nosso lifestyle, rotina familiar, valores familiares, enfim, feminilidade, tem muita coisa legal por lá, então te convido a me seguir lá no Instagram também. E aí, como eu falei, abri caixinha de perguntas por lá, teve perguntas muito interessantes, então hoje eu vou abrir o jogo, vou abrir meu coração, vou contar tudo, bora para esse vídeo. A Edilene perguntou, qual foi o valor do transporte dos móveis? Para quem não sabe, a gente trouxe parte da nossa mudança que estava no Canadá, a gente trouxe para o Brasil, né? Então a gente trouxe, assim, algumas coisas mais importantes, coisas que a gente achou que valia a pena. Inclusive, se você tem curiosidade sobre isso, a gente tem uma playlist aqui no canal que é sobre a mudança do Canadá para o Brasil e eu mostrei as caixas da mudança, tudo que a gente trouxe. Eu não consigo lembrar, assim, ó, de certeza o valor, mas o valor é por caixa, então a caixa grande eu acho que era em torno de uns $800 canadenses, e aí não importa o peso, tá, gente? Pode ser caixa pesada, pode ser caixa mais leve, é pelo tamanho da caixa mesmo, porque eu acho que vem no container, né, então é o espaço. Então a caixa grande $800 e a caixa pequena, eu não sei se era 400, se era 500. A caixa pequena não dá metade, assim, ela é um pouco maior, né, do que seria a metade. É o tamanho de uma lava-louça, a grande, a caixa pequena. Então foi mais ou menos isso, mas eu não tenho certeza, nem sei se tá o mesmo valor ainda, né, porque já se passou aí quase um ano. Então é sempre bom perguntar se você entrar em contato com o eu trouxe através do Porta a Porta Transportes, tá, gente? Chegou tudo em perfeito estado, em um mês estava aqui no Brasil. E é bom perguntar para eles, entrar em contato com eles e pedir que eles te mandam um folheto ali com preços e tudo mais. A Rita perguntou o que era melhor lá do que aqui no Brasil. Beijos. Rita, assim, sem sombra de dúvidas, lá no Canadá é muito mais seguro, né? Mas aqui a gente não tem do que reclamar. Eu moro em Joinville, Santa Catarina, é uma cidade bem segura, a gente nunca teve problema com insegurança de invadir casa, de ser assaltado, nunca ninguém até assim da minha convivência foi assaltado. E quando eu falo isso, né, quem mora em São Paulo, cidades maiores e mais inseguras até se surpreende, mas é que a gente nunca teve problema com isso, problema com insegurança. Até hoje, espero que, em nome de Jesus, a gente não tenha. Então, assim, eu não tenho muito ao que reclamar nesse quesito, mas no Canadá é muito melhor a questão da segurança, o poder de compra é muito melhor, né? A gente sabe que lá as coisas são muito mais acessíveis quando a gente compara o valor do salário mínimo com o valor das coisas, do que vai comprar lá. Então, por exemplo, um salário mínimo lá, quando eu saí do Canadá, girava em torno de $2.200 o salário mínimo. E um iPhone, você vai pagar $1.800, um iPhone novo, né? Aquele top, que é o grande e tal. Então, você não precisa de um mês de salário para comprar um iPhone. Aqui, o salário mínimo, você precisa de quantos salários mínimos para comprar um iPhone, né? Então, aqui o poder de compra é muito inferior ao poder de compra do Canadá. E eu acho que lá uma coisa que era muito boa, principalmente do lugar que a gente morava, era a facilidade de acesso a outros lugares. Então, a gente morava 1 hora da fronteira dos Estados Unidos, a gente conseguia ir de carro para Nova York. Tinha essas facilidades, sabe? Que querendo ou não, são coisas muito legais, né? Te dá a oportunidade de viajar mais. Aqui a gente tá distante de vários lugares, lá tá mais perto. Então eu acho que tem essas coisas aí que eu acho que era melhor. A Rita também perguntou 3 coisas que não sente falta de lá. Beijo, beijo. O que eu não sinto falta de lá? Eu não sinto falta do inverno, porque embora seja muito bonito,
Assim, é legal de passear, de passar um períodozinho, mas assim, morar no inverno rigoroso, com neve, é muito trabalhoso, deixa a gente muito deprimido e me fazia mal, sabe? Eu sempre gostei de inverno, sou uma pessoa que eu prefiro frio do que verão, mas eu prefiro o frio que a gente vive aqui, né? O frio que a gente vive aqui é gostoso, o frio que a gente tem lá é aquele frio que você não quer sair de casa, que, sabe, assim, aquele frio mais doído. Eu tô pensando aqui mais coisas que eu não sinto falta de lá. Gente, eu não sinto falta de nada lá, eu sinto falta dos amigos, é disso que eu sinto falta, mas assim, não tem nada específico que eu sinta falta, tipo assim, sinto falta do mercado, sinto falta... Não sinto, sabe? Eu não sinto falta de nada, assim, em específico. Então não tem mais nada pra complementar, eu acho. A Rita também fez uma pergunta interessante. Ela perguntou se eu senti preconceito por ser imigrante morando lá. Não, eu nunca senti preconceito porque eu não trabalhava fora no Canadá, né? Desde que eu fui morar no Canadá, eu já era criadora de conteúdo e lá eu continuei sendo criadora de conteúdo. Como eu não trabalhava fora, eu não estava no mercado de trabalho, eu não senti preconceito. E lá tem muito imigrante. Eu acho que tem mais imigrante do que canadense. E os canadenses, muitos canadenses, né, de lá, são canadenses como meu filho, por exemplo, que é canadense, mas que os pais são de outra nacionalidade. Então, eu não sentia preconceito, mas o meu marido sentiu preconceito dentro do mercado de trabalho, dentro do trabalho dele, né? Então, como ele trabalhava, ele sentia preconceito em relação a ele podia ser um excelente profissional, ele era mais capacitado, mais qualificado do que outros profissionais que entraram depois, mas esses outros profissionais eram mais reconhecidos, ganhavam promoções e tudo mais, e ele não, por ser estrangeiro. Uma coisa que você achou que não sentiria falta, mas sentiu, do nosso estilo de vida no Canadá. Quando a gente veio pro Brasil, vocês podem ver aí o vídeo onde a gente faz o anúncio da nossa vinda pro Brasil, eu falo que um dos principais motivos da gente voltar pro Brasil era sentir falta do nosso estilo de vida aqui. E a gente voltou e a gente percebeu que a gente sente falta do nosso estilo de vida lá. A gente não, na verdade eu, né? Eu não sei se o meu marido sente falta, mas eu sinto falta do nosso estilo de vida lá. Eu me acostumei de uma tal forma em estar só nós em casa, sabe? Nós quatro, essa valorização da nossa família, que eu sinto falta disso lá. E eu sinto falta dos nossos amigos de lá, eu sinto falta da nossa igreja, eu sinto falta do nosso estilo de vida lá, sabe? Que era uma coisa que eu não imaginei que eu sentiria falta. Eu sabia que eu ia sentir falta dos nossos amigos, da nossa igreja, mas eu não imaginei que eu ia sentir falta do nosso estilo de vida, porque a gente veio pra cá porque a gente sentia falta do nosso estilo de vida aqui, sabe? De estar mais rodeado de pessoas, mais rodeado de amigos, família. Mas, pra falar a verdade, a sensação que eu sinto, até falei isso pro meu marido, é que a gente morreu e a gente apareceu 4 anos depois. Sabe aquele tipo de filme que a pessoa, assim, ela morre, mas pra ela passou só um dia e daí ela volta tanto tempo depois e tá tudo igual, mas tá tudo diferente? Então, assim, olhando, parece que tá tudo igual, mas na realidade tá tudo diferente, sabe? A gente voltou, mas muitas coisas já não fazem sentido na nossa vida, muitas amizades não fazem mais sentido, porque quando a gente saiu daqui, eu era cristã, mas o meu marido não era. Muitas amizades que a gente tinha não eram cristãs, sabe? Então parece que, assim, tem coisas que não fazem mais sentido, amizades que a gente até tentou ali retomar, tentou, sabe, marcar alguma coisa, mas sabe como não vai? Parece que precisa forçar para as coisas acontecerem. Então a sensação que eu tenho é essa: morri, voltei 4 anos depois, eu olho, tá tudo igual, mas tá tudo diferente. Pessoas casaram, pessoas se separaram, pessoas faleceram, pessoas que não tinham filhos agora têm filhos. E uma coisa que eu percebo demais é que as pessoas estão cada vez mais sendo suficientes apenas com a companhia delas mesmas e com a companhia da família que ela tem em casa. Elas se sentem cada vez mais confortáveis em ficar dentro da própria casa e aquilo ali é o suficiente, sabe? Ela não precisa de interação com outras pessoas. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. E eu percebo que cada vez mais as pessoas estão ficando individualistas e não às vezes também num sentido negativo, mas assim, cada vez mais satisfeitas com esse núcleo familiar de casa. Então, a minha casa é o suficiente, a minha casa é confortável, pra que eu vou sair, vou ficar aqui? A minha família é o suficiente, a gente faz aqui algo entre nós e, nossa, tá maravilhoso, tá muito bom. E fica mais difícil de cultivar amizades, de manter amizades e de se encontrar, porque tá todo mundo sempre muito na correria, tá todo mundo sempre muito satisfeito em ficar dentro da sua própria bolha. E eu incluo a gente nisso, porque eu sou uma pessoa assim, né? Eu gosto muito de ficar só com a minha família em casa.
casa, só nós 4. Como eu falei, eu me acostumei muito com esse estilo de vida e eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ficar ali, ó, no meu sofazinho, assistindo meu Netflix, meu Amazon Prime, vendo meus vídeos, minhas séries, junto com a minha família. Pra mim não tem nada mais gostoso que isso. E aí se torna mais difícil de manter as amizades, né? O que vocês acham? Com vocês também é assim ou vocês saem muito, encontram muitas amizades? Então eu sinto isso, sabe? Parece que hoje a gente tem menos amigos aqui do que a gente tinha lá no Canadá. No Canadá a gente tinha infinitamente mais amigos, a gente encontrava muito mais pessoas. A gente achou que aqui a gente ia voltar e a gente ia ter esse relacionamento que nós tínhamos antes com os amigos, mas a verdade é que todo mundo mudou. Eles mudaram, a gente mudou, a nossa dinâmica familiar mudou e a deles também. Então a gente não tem mais isso que a gente achou que teria. Vocês conseguem me entender? A Camila perguntou: não ficou com um aperto no coração deixando tudo pra trás e viver novos desafios no Brasil? Eu fiquei com um aperto no coração, mas não por deixar tudo pra trás, mas assim, porque eu não sabia o que me esperava no Brasil, né? Eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia se a gente ia se arrepender, então fiquei com um aperto no coração sim, mas não necessariamente por deixar tudo pra trás, sabe? A Laiane perguntou: sou nova aqui, vocês vieram do Canadá ou estão indo morar lá? A gente, como eu já falei, a gente morou 4 anos no Canadá, né? Mas a gente não está indo agora. A Aline perguntou: qual parte da rotina de lá você sente mais falta? O que eu mais sinto falta é das crianças ficarem um período intermediário na escola, porque lá o horário é muito bom, gente. As crianças entravam 8h20, 8h30 na escola e ficavam até 3 da tarde. Eu achava maravilhoso, porque a gente conseguia dormir um pouquinho mais, a rotina começava um pouquinho mais tarde e eu tinha mais tempo ali produtivo para fazer as coisas do meu dia. Agora as crianças vão na escola de manhã, passa voando. Quem tem filho aí que vai na escola meio período, gente, passa voando. Você piscou, assim, ó, acabou o tempo. Aí de manhã eu acordo 5h20 da manhã, acordo super cedo. As crianças acordam muito cedo para ir pra escola. Eu acho isso zero produtivo. Acho que não é saudável também criança acordar tão cedo. Criança precisa dormir mais, sabe? Então, o que eu mais sinto falta da nossa rotina era isso, porque eu gosto muito de ficar sozinha. Eu sou muito produtiva sozinha, adoro ficar sozinha em casa e eu tenho pouco tempo sozinha em casa, sabe? Então eu acabo me sentindo menos produtiva e eu sinto muita falta da minha rotina no Canadá por conta disso. A Pri perguntou: pensa em agora estar no Brasil permanentemente ou tem planos futuros de mudança? Então, gente, assim, ó, o futuro a Deus pertence. A gente não tá vivendo com planos de voltar pro Canadá ou de ir para qualquer outro lugar. Mas se tivesse uma proposta, se fosse plano de Deus para nossa vida, iríamos, mas assim, não é uma coisa que fica no meu coração, que eu tenho vontade, que eu fico pensando, ai, nossa, e se a gente voltasse? Isso não passa pela minha cabeça. Mas se acontecesse, a gente voltaria. A Ângela perguntou: qual foi a sensação de estar na casa de vocês agora com o Theo, pois ele nasceu no Canadá? Então, é a sensação que eu falei pra vocês antes, sabe? Que tá tudo igual, mas tudo diferente. Então, é muito louco isso, porque é realmente essa sensação, parece que a gente morreu, voltou e a gente chegou e, nossa, mas como que tudo mudou assim, sabe? Mas ao mesmo tempo tudo mudou em nós também, parece que tudo passou tão rápido, foi assim, um plim, num passe de mágicas, tudo aconteceu. Então, às vezes eu fico olhando e falo assim, gente, será que foi um sonho? Será que foi um sonho esse tempo que a gente ficou fora? Porque passou tão rápido, o tempo voou, gente, e as coisas acontecem muito rápido na nossa vida, né? Eu acho que a gente nem percebe quanto o tempo, ele escorre pelas nossas mãos. Eu fico emocionada aqui de falar isso pra vocês, eu sou chorona, né? Mas eu acho que a gente não percebe o quanto o tempo, ele escorre pelas nossas mãos. A gente deixa muita coisa passar, a gente deixa de aproveitar muita coisa por ansiedade, porque tá sempre se comparando, porque tá sempre correndo contra o tempo, porque a gente sempre espera mais, a gente nunca tá satisfeito e grato, né? A gratidão é uma coisa muito linda e a gente nunca tá satisfeito e grato por aquilo que a gente tem. A gente sempre tem que estar buscando, sabe? Essa coisa incessante. E no fim, eu acho que quando a gente chega no fim da vida, se Deus permitir que a gente chegue na velhice, né? Eu acho que a maioria das pessoas chega na velhice com essa sensação de que o tempo voou e que a gente não fez tudo que queria fazer, sabe assim? Então a gente ficou 4 anos no Canadá e eu olho e falo, gente, a gente não aproveitou tudo que queria aproveitar, a gente não viajou tudo que queria viajar, também porque teve pandemia, então boa parte do tempo que a gente morou no Canadá teve pandemia, né? Enfim,
É isso. Nem sei porque que eu entrei nesse assunto aqui, gente. Eu nem lembro qual era a pergunta, mas vamos pra próxima. De tudo o Canadá perguntou: você era mais feliz no Brasil ou no Canadá? Sabe que eu não sei dizer. Eu não sei dizer se eu era mais feliz lá, se eu era mais feliz aqui. Eu sou igualmente feliz, eu acho. Eu era feliz lá e eu sou feliz aqui. Eu tive períodos lá onde eu não estava feliz, onde eu realmente estava muito angustiada, muito triste por estar longe da minha família, por estar me sentindo muito solitária, mas depois que a gente encontrou uma igreja no Canadá e a gente fez mais amigos que realmente se tornaram família, assim, isso mudou, sabe? E eu percebo que isso hoje, pra mim, eu sinto muita falta da nossa igreja. Às vezes eu tô olhando, gente, eu fico assistindo o culto, assim, ó, eu começo a chorar, sabe? De falta que eu sinto mesmo. E eu não imaginei que eu fosse sentir tanta falta assim. Eu sabia que eu ia sentir falta, mas eu não imaginei que fosse tanto. Porque lá eu sinto que a amizade é diferente. A amizade, quando a gente mora fora, os amigos, eles se tornam a nossa família, né? E por isso que eu falei pra vocês que eu vejo que lá a gente tinha mais amigos do que a gente tem aqui. A gente encontrava muito mais os nossos amigos lá do que a gente encontra aqui, sabe? Aqui eu sinto que a gente se torna muito mais acomodado. E como aqui todo mundo tem família, final de semana encontra família, encontra fulano, ciclano, acaba que a gente vai deixando passar, sabe? A gente vai, deixa pra amanhã, deixa pra depois. E aí a gente acaba perdendo a conexão com os amigos, sabe? Então eu sinto muita falta das nossas amizades do Canadá, mas também eu sinto que se hoje a gente voltasse para o Canadá, seria a mesma coisa do que a gente viveu aqui. Embora tenha passado só 11 meses, é pouco, mas eu sinto que aconteceria a mesma coisa. A gente vai voltar para lá, vai ser tudo igual, mas tudo diferente. Por quê? Porque depois que a gente veio embora, vários amigos foram embora também, sabe? Alguns amigos voltaram para o Brasil, outros amigos foram embora para outros países. A gente tem 4 casais de amigos que foram embora para os Estados Unidos, 2 casais de amigos que voltaram para o Brasil, um casal de amigo que vai voltar agora, na metade do ano vai voltar para o Brasil, um outro casal de amigo que vai voltar no ano que vem para o Brasil. Então, assim, a gente ia voltar para lá e ia ser a mesma coisa, ia ser tudo igual, mas tudo diferente. E o fato é que, se você não quer se sentir incompleto, não more fora. Porque você nunca mais vai estar 100% completo. Não vai estar, sabe? Não tem como. Porque se a gente voltasse pro Brasil, a gente ia sentir falta de... Se a gente voltasse pro Canadá, a gente ia sentir falta de coisas do Brasil e vice-versa, sabe? Então, se você não quer se sentir incompleto, não more fora. Mas se você quer ter experiências incríveis, amadurecimento, muito aprendizado, more fora porque é maravilhoso. A Dani perguntou: cheguei há pouco tempo, ainda não entendi onde você mora. Dani, eu moro em Joinville, Santa Catarina. Morei no Canadá por 4 anos, mas agora eu moro em Joinville, tá? Em Santa Catarina. A Yasmin perguntou: qual a diferença entre as igrejas canadense e brasileira? Você viu alguma diferença entre elas? Então, eu acho que lá no Canadá, primeiro a gente começou a frequentar uma igreja batista. E a igreja batista, o culto acontecia aos domingos. Logo em seguida que a gente começou a frequentar a igreja batista, veio um pastor brasileiro, que é o Juliano, que é o pastor da Igreja Joy, e ele fundou a Igreja Joy. E nós participamos de toda a parte de desenvolvimento da igreja. A gente viu a igreja crescendo, desde quando era assim, só 10 pessoas ali na igreja, e a gente fazia parte desses 10, a gente tava lá, sabe? Então, isso eu sinto falta, porque a gente tinha muita intimidade com as pessoas da igreja, a gente já tinha muita intimidade com o pastor, com a família. Então, isso é algo que eu sinto muita falta. Mas assim, em relação a ter diferença cultural, eu não sinto. Acho que daí vai muito de denominação, né? De acordo com aquilo que é ali os costumes daquela igreja. A Isis perguntou: como foi a adaptação da Sophie? Ela chorava muito com saudade da família? Sim, quando a gente mudou pro Canadá, ela chorava muito com saudade da família. Foi assim durante uns 6 meses. Claro que cada vez foi ficando mais fácil, né? O primeiro mês foi muito difícil, o segundo mês foi muito difícil, o terceiro mês começou a dar uma aliviada e assim por diante. Quando a gente voltou pro Brasil, ela não queria voltar. Ela falava que ela queria ficar lá, que ela não queria voltar, que ela queria ficar com as amigas. E aí, agora, a gente fala: filha, e aí? Quer voltar pro Canadá? Ela fala: não, eu quero ficar no Brasil. Não me tira daqui. Ela falou: não me leve embora do Brasil de novo, me deixa aqui. Então, assim, as crianças se adaptam muito fácil, sabe? A Cris perguntou: acompanham algum influencer de lá? Continua consumindo conteúdo de lá de alguma forma? Sim, eu acompanho
vários influenciadores de lá, inclusive amigos meus que criam conteúdo, né, sobre Canadá. Continuo consumindo, continuo gostando de acompanhar, nada mudou. A Gil perguntou, o custo de vida lá é muito alto? Ouvi dizer que tem muito morador de rua. Sim, o custo de vida lá é muito alto e tem muito morador de rua. Eu não acho que a quantidade de morador de rua seja por conta do custo de vida alto, porque o custo de vida alto ele é compatível com o valor do salário mínimo. Claro que uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai ter uma vida mais humilde ali, mas é compatível, sabe? Uma pessoa que ganha, duas pessoas ali juntas ganhando salário mínimo, um casal, digamos assim, consegue ter uma vida legal, né? Consegue ter uma vida sem passar necessidades. Então, eu acho que a quantidade de morador de rua é muito por conta das drogas serem liberadas lá, né? E ter um consumo muito desenfreado. E até o governo dá muito apoio, dá muita ajuda, dá muito subsídio. Então, são realmente pessoas que têm vícios e estão na rua muitas vezes porque não conseguem se libertar desses vícios. A Cindy perguntou, pense em passar uma temporada fora quando o Theo for maiorzinho, para que ele possa viver a mesma experiência da Sophie? Sinceramente, eu não sei, sabe? Eu gostaria, mas a gente tem que pensar muito que quando a gente vai para passar um tempo fora, é um custo muito alto, você acaba se envolvendo ali, né, emocionalmente muito naquele lugar e você deixa de prosperar onde você está, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse ficado aqui esses 4 anos, a gente já teria terminado a nossa casa, o meu marido talvez já estivesse lá desenvolvendo dentro do trabalho, né, do trabalho dele de uma outra forma. E quando você vai e você volta, você precisa dar um restart, começar do zero, a não ser que você vá transferido por uma empresa, né? Você transferiu ali numa empresa. Então, assim, se o meu marido tivesse uma oportunidade de trabalho dentro da empresa dele, onde fosse transferido, pra gente passar, sei lá, 1 ano, 2 anos, talvez a gente pensasse sobre isso. Mas, não sei, tem muitas questões, sabe, pra gente pensar, assim. A Mai perguntou, achou a cidade diferente de quando estavam aqui em Joinville? E sobre a segurança, vocês sentem medo? Mai, eu senti diferença sim, mas eu achei que a cidade desenvolveu muito, que a cidade está muito melhor do que estava quando a gente saiu. Eu acho que tem bem mais opção, principalmente assim de gastronomia, sabe? Foi uma coisa que eu gostei muito. A cidade está mais bonita, mais bem cuidada. Eu gostei bastante do que eu vi. Em relação a sentir medo, eu não sinto. As pessoas, né, geralmente tem muito essa questão de medo, insegurança, me sentir inseguro. Eu não sinto, não me sinto insegura, eu não saio na rua e fico preocupada que alguém vai roubar meu celular. Talvez eu seja muito ingênua ou me acostumei muito com a segurança do Canadá, mas eu não sinto, e eu sei, antes de eu ir embora do Brasil, eu sentia mais insegurança do que eu sinto hoje. A Bia Mello perguntou, seu marido continua trabalhando com a mesma coisa do Canadá? Ele continua trabalhando com a mesma coisa na área dele, né? Mas não é na mesma empresa, e no Canadá ele trabalhava na área de pesquisa. Aqui ele trabalha na área da indústria, então embora seja dentro da área dele, são segmentos diferentes. A Lu perguntou, qual foi a fase mais difícil quando você morou no Canadá? Sem sombra de dúvidas, a fase mais difícil foi no meu pós-parto. Gente, no meu pós-parto, eu sofri muito. E como eu tava passando por um momento muito difícil, com muita privação de sono, meu filho acordava a cada meia hora, gente, eu não dormia, assim, ó, era terrível. Foi 6 meses sem dormir, sabe? Acordando a cada meia hora. Foi muito difícil. Eu comecei a não me reconhecer mais e eu comecei a me afastar um pouco da internet, porque eu não queria compartilhar isso que eu tava vivendo, porque como eu tava fragilizada, né, eu não queria abrir, porque se eu abrisse, sempre vai ter gente para ajudar, mas vai ter gente para criticar, e como eu já estava fragilizada, qualquer coisa que lançassem sobre mim, eu ia aceitar, eu ia colocar aquilo pra mim, sabe? Então eu não queria compartilhar. Como eu não compartilhava, eu comecei a me afastar um pouco, sabe? E por eu ter me afastado e não ter compartilhado o que estava acontecendo, eu comecei a receber muito hater, né? Eu não compartilhei para não receber hater, mas eu me afastar, acabei recebendo hater, porque as pessoas falavam, você mudou, você tá diferente, você não dá mais importância pro seu trabalho. E aí, por conta desses haters, eu comecei a ficar mal, sabe? Comecei a ficar mal. Ainda compartilhei esses dias com vocês aqui no vídeo, que eu falei que eu comecei a receber muito hater de, você soma com o quê? Você não traz conteúdo sobre nada. As outras pessoas
fulana, ciclana, traz conteúdo sobre moda, sobre culinária, você não faz conteúdo sobre nada, você não agrega na vida das pessoas. E aí foi um período que eu fiquei muito mal, sabe? Fiquei muito mal. E aí juntou essa parte do pós-parto, inverno, foi tudo assim uma bola de neve. Foi o período que eu comecei a querer muito a voltar a morar no Brasil. Mas o meu marido, minha filha não queriam, e eu também não queria voltar só por minha vontade, porque eu sabia que eu podia me arrepender e eu não queria ter esse peso sobre mim. A Bela perguntou: conta da adaptação da Sossô com o português no Brasil, na escola. O meu tem 12 anos e desde os 6 nos Estados Unidos. A Sophie, assim, eu até achei que ela ia demorar a pegar, a engatar. Ela ainda tem dificuldade no português. Eu até conversei com a escola, falei, será que não é necessário ela fazer aula extra, né? Ou contratar um professor particular para dar aula para ela? Eles falaram, não, vamos esperar, vamos ver como que ela vai desenvolver, e aí qualquer coisa a gente contrata um professor ali. E foi o que a gente fez. No começo, desde o começo é a matéria que ela mais tem dificuldade. O boletim dela veio assim, vários 10, veio 2 9.8 e 8,5. O 8,5 era do português, mas assim, 8,5 é uma nota excelente, né, gente? Então ela foi muito bem. E é ainda uma matéria que ela tem dificuldade, em colocar as palavras, ela tem dificuldade na pontuação, acentuação, mas ela tá aprendendo, sabe? Ela é muito esperta, então ela pega tudo muito rápido. Ela lê bastante também, ela lê muitos livros, né? E então isso acaba ajudando bastante para ela conseguir pegar o português mais fácil. Mas de maneira geral ela tá indo bem, mas é a matéria que ela mais tem dificuldade. A Lídia perguntou: se tivesse que voltar para o Canadá, voltaria para Hamilton ou escolheria outra cidade, província? Lídia, eu acho que eu não voltaria para Hamilton, embora eu sinta muita falta da nossa igreja, mas eu voltaria para alguma cidade ali na região, sabe? Então eu gosto muito da região de Niagara on the Lake, essa região ali, eu acho uma região muito bonita, uma região muito gostosa, então eu escolheria mudar para aquela região. A Bre perguntou: por que vocês voltaram? Teve várias perguntas sobre isso, gente que chegou nova assim e tal e não sabe por que a gente voltou, né? De maneira geral, a gente voltou porque a gente sentia muita falta de estar perto da família, porque nós temos pais que são idosos e a gente tinha muito medo de acontecer alguma coisa, a gente não estar aqui perto, porque a gente queria dar a oportunidade do nosso filho, né, que é canadense, que nasceu no Canadá, de poder crescer ao lado da família. A gente sentia falta do nosso estilo de vida no Brasil, de estar perto, de estar rodeado da família. E tinha algumas coisas no Canadá que a gente não gostava, né, que é a questão do frio, o inverno muito rigoroso, isso nos fazia muito mal, a gente ficava muitos meses do ano sem aproveitar a vida, esperando o momento que iria chegar o verão pra gente poder curtir. Então assim, boa parte do ano a gente não estava aproveitando, e essa questão ali do preconceito no trabalho era uma coisa que pegava pra gente, a gente sentia isso, meu marido sentia isso, era algo que incomodava, mas assim, o peso maior não foi o inverno e o preconceito, tá? O peso maior foi por conta dessas outras coisas que eu falei aqui pra vocês. E aí a gente sentiu que era hora de voltar, mas desde o momento que a gente decidiu voltar, a gente falou, olha, se a gente se arrepender, se a gente, né, qualquer coisa de mudar de opinião, tá tudo certo, a gente pode voltar, a gente tem a oportunidade de voltar, e foi isso que a gente colocou em mente, sabe? A gente não tem nenhum problema em se arrepender, em voltar atrás, mas por enquanto a nossa ideia é ficar por aqui. E pra finalizar, vou responder a pergunta da Carol. Em algum momento se arrependeram de ter voltado? Eu sim, vou abrir meu coração, falei que eu ia falar a verdade pra vocês, mas eu sim, meu marido não, as crianças não, mas eu sim. Por quê, gente? Ano passado eu falei pra vocês, já comentei aqui, que a gente teve uma crise muito grande no nosso casamento, depois que a gente voltou. Por quê? Porque a gente voltou, eu e meu marido, a gente foi trabalhar juntos, a nossa vida estava completamente desregrada, estávamos com papéis invertidos dentro do nosso lar, a gente começou a ter um afastamento, desentendimentos dentro do nosso relacionamento, e a gente teve o pico, o auge, que foi uma quase separação. E aí, nesse momento eu me arrependi, eu falei, nossa, era plano do inimigo o tempo inteiro a gente voltar pro Brasil pra separar a nossa família, né? Foi o que eu pensei. E aí eu falei, a gente não devia ter voltado, e eu fiquei bem arrependida. Eu falei, a gente não devia ter voltado, a gente devia ter ficado lá, porque lá a gente era mais unido, a gente ficava mais próximo, porque lá tava tudo certo, né? O meu marido saía pra trabalhar, eu trabalhava de casa, as crianças iam pra escola, a gente tinha a nossa igreja, a gente tinha os nossos amigos. Por que a gente foi voltar? E eu fiquei muito com isso no coração, assim, sabe? Mas assim, foi aquele momento, foi o momento onde eu vi aquilo acontecendo e eu
eu fiquei, sabe assim, o momento que você tá passando? Então eu fiquei assim, balançada e falei, nossa, eu acho que a gente tomou a decisão errada, a gente não devia ter voltado. E também em alguns momentos quando eu percebi que a gente tinha muito essa ilusão de, ai, vamos voltar porque a gente vai ter uma rede de apoio e tudo mais. E a realidade, gente, é que, claro que aqui a gente tem bem mais rede de apoio do que teria no Canadá, né? Aqui a gente pode ligar pra minha sogra, pra minha mãe e falar, olha, você consegue ficar com as crianças pra gente resolver um problema, pra gente sair pra jantar, coisa que lá a gente não tinha. Mas a realidade é que todo mundo vai viver a sua vida, né? Ninguém vai parar a vida pra viver a minha vida, pra fazer as minhas coisas, pra cuidar da minha casa, das minhas crianças. Então essa coisa de, ai, lá, porque lá a gente tem mais rede de apoio, é muito ilusão também, né? Porque é o que eu falei, todo mundo tá vivendo a sua vida, todo mundo tem os seus compromissos, tem o seu trabalho, a sua rotina, a sua casa pra limpar, ninguém vai parar a vida pra viver a minha vida. Então é até um pouco de egoísmo pensar isso, né? De egocentrismo a gente pensar que, nossa, eu tenho filhos, agora todo mundo precisa ser minha rede de apoio, não é assim que funciona. Então isso também foi uma coisinha que pesou, sabe? Que eu pensei assim, acho que a gente se ilude demais, a gente fica criando fantasia na nossa cabeça. Então assim, eu me arrependi, mas não é uma coisa que eu me arrependo, sabe? Que eu fico, falando, ai meu Deus, eu me arrependo de ter voltado, nem nada disso. Não, isso não. Mas eu já me arrependi em um momento. Vocês conseguiram me entender, né? E essas foram as perguntinhas sobre Canadá. Teve várias outras, teve muitas que se repetiram, que daí o pessoal perguntou assim de formas diferentes, mas que se repetiram. E eu respondi as principais aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sai do vídeo sem deixar o seu like, que é super importante. Envia para alguém que você conhece que esteja pensando em morar no Canadá ou que esteja pensando em voltar. Enfim, compartilha o vídeo para alguém que você conhece também. E o seu comentário é sempre muito bem-vindo por aqui, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e tchau!